Boa noite. Numa sociedade onde os índices de violência batem recorde todos os dias, infelizmente, muitos de nós já fomos ou conhecemos alguém que tenha sido vítima de situações perigosas e até crimes violentos. Após viver uma situação traumática, é normal que a vítima fique momentaneamente abalada. Mas o que fazer quando não se consegue esquecer o que aconteceu e muito menos lidar com o sentimento de medo que fica após o trauma? A quem recorrer quando o estresse e a ansiedade se transformam em um transtorno que impede a vítima de continuar a viver normalmente? A Opinião Pernambuco de hoje tenta responder a essas e outras questões sobre o estresse pós-traumático. Participam do debate a mestre em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco, Amanda Salles. Também está conosco a psicóloga e integrante do Centro de Tratamento do Estresse e do Trauma, Ivanluza Rodrigues. E a neuropsicóloga e terapeuta cognitiva comportamental, Carmen Regis. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou ainda para o Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Eu queria começar pelo começo, né? Explicando aos nossos telespectadores o que é o estresse pós-traumático. A gente ouve falar tanto de estresse, a gente ouve falar muito de trauma, mas o que é quando os dois se juntam e se transformam nesse transtorno que impede muita gente de continuar a viver normalmente? Acho que a doutora Carmen pode começar. Bem, o transtorno é exatamente o que o nome diz, não é? Estresse pós-traumático. Então, diante de um trauma que geralmente é um evento muito importante na vida do sujeito ou uma catástrofe natural, né? Terremotos, tsunamis, enfim, ou assaltos, sequestros, enfim, diante de um evento importante, a pessoa desenvolve alguns sintomas que vão atrapalhar a vida dela pós-trauma, tá? Então, depois de algum tempo que o trauma aconteceu, essa pessoa vai desenvolver algumas sintomatologias que vão atrapalhar a sua vida. E aí elas começam a procurar ajuda, né, na intenção de resolver aquele problema que está realmente fazendo com que ela pare de desempenhar suas atividades diárias. Amanda, quais são alguns dos sintomas que a gente pode elencar como principais que apontam que a pessoa está sofrendo? Porque eu acredito que ninguém passa por um trauma sem ficar com marcas, mas que sintomas podem indicar que já passou de lembranças do evento e se transformou em um transtorno e que atrapalha a vida da vítima? Então, o transtorno de estresse pós-traumático, os seus sintomas são divididos em 3 grupos, que são a reexperiência traumática, que vem através de flashbacks, pesadelos, as evitações que o paciente passa a estabelecer após o evento. Então, ele evita falar sobre a situação, ele evita entrar em contato com pessoas ou com qualquer lugar que lhe remeta àquilo que ele viveu. E a hiperestabilidade psíquica, né? Ou seja, ele está com uma ansiedade extremamente elevada e, em decorrência disso, ele vai apresentar no seu dia a dia uma série de sintomas, como taquicardia, sudorese, humor irritadiço, enfim. Então, esses 3 grupos, eles têm que estar presentes para que a gente possa dar o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Ivanluza, a gente pode entender o estresse pós-traumático, pelo que vocês estão falando, como uma reação exagerada e crônica do nosso organismo, do nosso instinto de autopreservação e sobrevivência, já que é normal que a gente reaja a um trauma, a um evento violento, com alguns desses sintomas. Então, isso seria uma reação do corpo permanente a essa questão da sobrevivência? Sim, claro. Eu acho que os sintomas é uma forma que o nosso corpo tem de realmente de sobreviver, porque o nosso organismo, no momento de uma situação traumática, ele quer apenas uma coisa: sobrevivência. Então,
o nosso corpo começa, após uma situação, após um evento traumático, depois ele começa a desenvolver esses sintomas exatamente como uma forma de se proteger. É uma forma que ele tem, é uma reação a nível fisiológico. Eu posso dizer, alguns pacientes têm os sintomas que tiveram na hora que aconteceu o trauma. Depois, esses sintomas que a Amanda acabou de descrever, eles acontecem também na hora do evento traumático? Pode permanecer. Quando se fala pós-traumático, pode acontecer o seguinte, você ter, no momento do trauma, vamos supor que você teve um assalto, então teve uma ansiedade ou ficou com um medo, um pânico muito forte. Nesse momento, é natural que nos primeiros meses, nos primeiros anos, até anos, né, tem alguns autores que dizem isso, o Peter Levine diz que, às vezes, os sintomas do estresse pós-traumático vêm depois de meses, até mesmo de anos, e depois que vem isso. E isso pode ser desenvolvido depois de um certo tempo, com o mesmo sintoma que você obteve após o evento traumático, ou depois de muito tempo, isso vir a se repetir. Falando nessa questão de tempo, existe uma média de tempo em que o transtorno se mostra nessas vítimas, ou cada pessoa tem um tempo diferente, mas existe alguma média de tempo que a gente pode estabelecer como sendo comum? Veja, é muito individual. Cada pessoa vai apresentar uma reação. Então, o que é que a gente pode pensar? Diante de um evento traumático, um sequestro, eu, Carmen, posso, depois que o evento passa, nunca desenvolver sintomatologia de transtorno de estresse pós-traumático. Nunca. Porém, né, Amanda ou Ivanusa, diante do mesmo evento, elas podem passar a desenvolver a sintomatologia, e Ivanusa depois de 3 meses, 4 meses, Amanda depois de 1 ano. Vai depender muito do histórico de vida pessoal, do tipo de vida que a pessoa leva, da estrutura de personalidade que ela tem, desenvolver ou não o transtorno. A gente pode dizer, então, Amanda, que existem pessoas que possuem mais inclinação para desenvolver esse transtorno? E que tipo de inclinação seria essa? Seria química? Seria genética? O que é que existe alguma coisa que determina que você tem mais predisposição a desenvolver o estresse pós-traumático? Existem os fatores que a gente chama que, de repente, fazem com que a pessoa tenha uma predisposição maior para o desenvolvimento da doença, que seriam, por exemplo, ter vivenciado outras situações traumáticas, né? Ter vivenciado, experienciado situações de medo, desestruturação familiar, enfim. Então, várias características podem ser observadas que podem fazer com que uma pessoa se torne mais susceptível a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático do que outras. Mas é algo realmente muito subjetivo e a gente não pode, de forma alguma, ignorar as bases biológicas, né? Então, cada vez mais a ciência, os estudos mostram isso, que a gente tem uma base biológica que, associada ao local onde você foi criado, a forma como você se constituiu como sujeito, as experiências que você teve, isso tudo junto vai tornar você uma pessoa mais frágil no lidar com algumas situações ou mais forte, mais resiliente, que eu acho que é outra questão muito importante na questão do estresse pós-traumático, né? A questão da resiliência. Pessoas mais resilientes, elas tendem a adoecer menos, inclusive do transtorno de estresse pós-traumático. Pelo que eu li, Ivanusa, as mulheres são mais suscetíveis a desenvolver esse transtorno. Existe algum motivo especial ou é só porque as mulheres costumam procurar ajuda e aí entram mais para as estatísticas? Como é que vocês veem isso? De repente, assim, eu não sei, depende, sabe? Isso é muito relativo. A mulher ou o homem tem mais tendência a ter distúrbio do estresse pós-traumático. Eu desconheço um pouco sobre isso. Como ela estava falando, depende de que mulher e que homem passou por aquele evento traumático. Se você está bem equilibrado, se aquela estrutura, se você está com estrutura, emocionalmente você está bem,
sabe? Está bem, vem de uma estrutura familiar bem positiva, uma estrutura, eu diria que te dá muito suporte a nível desde criança. Você está realmente, a gente tem uma estrutura egóica, está preparada, né? Eu não gosto muito de dizer o homem ou a mulher é mais, ou tem mais tendência para desenvolver um determinado sintoma. Depende de quem você está falando. Eu não sei se a doutora... Porque, pelo que eu li, algumas pesquisas com homens e mulheres mostram que as mulheres têm mais, o triplo de O transtorno de mais estresse mulheres. pós-traumático, ele é uma forma de adoecimento do grupo dos transtornos de ansiedade. E aí os estudos já apontam que, assim, as pessoas do sexo feminino, por N fatores, né, a questão biológica, a questão social, a mulher, na verdade, ela está apresentando mais tendência a desenvolver vários tipos de transtorno de ansiedade. E como o estresse pós-traumático está nesse bloco, provavelmente o número de mulheres acometidas pelo transtorno torna-se mais evidente, torna-se maior que o número de homens. O papel da mulher na sociedade. O papel da né? mulher, a questão cultural, o homem em nossa sociedade, ele recebe um tipo de educação onde ele vamos dizer que se coloca uma capa protetora, aspiando esse protetor. A mulher tem mais sensibilidade, a mulher está ocupando mais espaços no mercado de trabalho e na vida social do que, na verdade, ela suportaria. Então, vamos pensar, ela vive em estresse, ela vive em ansiedade natural do sistema. E aí, sofre um assalto, gatilho, para algo que já estava ali, uma sensibilidade, uma predisposição por conta de um contexto geral, biológico e social ambiental. Amanda, Está mais sensível, exato. Eu entendi. Fica mais sensível, né, em função de, né, em função do papel dela na sociedade. Aí tudo Só para bem. complementar essa questão, alguns estudos realmente trazem isso, né? Que as mulheres adoeceriam mais de TEPT. E a justificativa que eles dão é que um dos fatores preditores para o TEPT seria seria o trauma. transtorno, a sigla, né? TEPT, desculpa. Transtorno de estresse pós-traumático, a gente fala TEPT. Que um dos fatores preditores do TEPT seriam os traumas anteriores, inclusive o trauma sexual. Que as mulheres seriam mais vítimas de violência sexual. E, por conta disso, é o que alguns estudos justificam, elas também adoeceriam mais de TEPT. Nesse sentido, a senhora falou em gatilho. Quais são os gatilhos para o desenvolvimento? Porque, assim, eu estava lendo que algumas pessoas passam por um trauma, passa-se um ano e aí algum gatilho faz com que a pessoa retome aquela situação e desenvolva a doença. Que tipo de gatilhos são esses? O que é que pode funcionar como um gatilho nesses casos? Isso é muito subjetivo, depende de cada um, mas com certeza alguma situação que provocou uma mobilização afetiva negativa, né, muito grande, com a qual o paciente não conseguiu lidar novamente. Não necessariamente que tenha a ver com o que Não ela passou. necessariamente tem que ser exatamente o que ela vivenciou, mas com certeza algo que teve uma repercussão muito negativa e que ele... Sintomatologias semelhantes, né, Amanda? Exatamente, que Então, vai eu gerar tive sintomas semelhantes, embora a uma- situação não seja a mesma. Uma sintomatologia de tipo falta de ar, sensação de sufocamento, arritmia, tremor. E aí, uma outra situação, não necessariamente semelhante, mas tão ansiogênica quanto, tão estressante quanto, provoca em mim uma descarga neuroquímica que faz com que meu corpo responda de forma semelhante àquela situação do trauma. Então, eu associo e, ao fazer essa associação, o meu organismo começa a responder a tudo que pareça com essa associação de forma espontânea, digamos assim. A gente pode dizer que pessoas que passam muito tempo expostas a estes sintomas sem procurar ajuda podem desenvolver, vamos dizer assim, sequelas permanentes que sejam mais difíceis de curar depois, Ivanusa? Que sejam, assim, quanto mais você tiver quanto mais você estiver
perto de pessoas ou em situações que sejam potencialmente estressantes, estressoras, lógico que você vai ter mais tendência a desenvolver isso. Porque, assim, para você existe a traumatização vicariante. Né? Para você desenvolver um estresse pós-traumático, você não precisa viver o trauma em si, mas só o fato de você estar em situações que você possa estar em contato, como, por exemplo, no caso dos bombeiros, te dando um exemplo meu que já chegou em mim, o bombeiro não precisa estar ali passando naquela situação, mas só o fato dele estar ali com uma criança, como uma polícia, como uma pessoa, isso aí já chamam-se agentes estressores. Eu acho que isso aí pode desenvolver os sintomas. Né? Como é que a senhora vê isso, doutora Carmen? A pessoa pode ter sequelas permanentes, isso pode causar um problema mais permanente para a pessoa que não procura ajuda? Pode, inclusive com o aparecimento do que a gente chama de comorbidades. Tá? Então, uma pessoa que vai tendo a sintomatologia, como a Amanda falou, a questão dos flashbacks, né? Então, eu estou aqui conversando com você e, de repente, algo me remete à cena de um estupro que eu sofri há um ano atrás. Então, de repente, eu olho para você, eu não estou te vendo, eu estou vendo a cena, eu estou revivendo essa cena. Isso é muito limitante, isso é muito sofrido para a pessoa. Né? Então, com o passar do tempo, eu vou me enclausurando, eu vou deixando de levar minha vida normal. Isso pode desencadear outras doenças emocionais que seriam consideradas, neste caso, secundárias à doença principal. É o que nós chamamos de comorbidades. Dentre elas, a depressão. Existe um índice altíssimo de depressão em pessoas que foram realmente vítimas de estresse pós-traumático. Eu quero falar mais sobre isso, mas eu preciso fazer o intervalo. Na volta a gente retoma o tema. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e também para o Twitter @opiniãope. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje discutimos o tema estresse pós-traumático. Participam do debate a mestre em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento pela UFPE, Amanda Salles, a psicóloga e integrante do Centro de Tratamento do Estresse e do Trauma, Ivanluza Rodrigues, e a neuropsicóloga e terapeuta cognitiva comportamental, Carmen Regis. Bom, gente, eu queria voltar a falar sobre a questão das comorbidades que a doutora Carmen estava falando. Eu sei que a Amanda desenvolveu um trabalho bem interessante com as vítimas de ataque de tubarão, que são tão comuns aqui no Recife. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você observou essa questão das comorbidades nessas pessoas, nessas vítimas do ataque de tubarão. O que eu vi foi que metade das pessoas que eu entrevistei desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático após o ataque. E que todos esses que desenvolveram o TEPT desenvolveram também a depressão como comorbidade. Né? Infelizmente, eles não receberam a ajuda, os cuidados psicológicos, psiquiátricos necessários e, infelizmente, acabaram adoecendo também de depressão. E aí, no caso, como é que fica o físico dessa pessoa? Ela também tem problemas como outras doenças secundárias que afetam a fisiologia do corpo também? As doenças psicossomáticas, elas são muito comuns, né? Para isso, você tem que ter uma predisposição, obviamente, mas diante de um transtorno de estresse pós-traumático, todo o seu organismo, ele tenta se reorganizar em busca da homeostase. Né? Ou seja, do equilíbrio. E nessa busca de equilíbrio, em muitos momentos, em momentos de crise, de estresse, a sua imunidade pode vir a cair. E algumas doenças oportunistas vão aparecer.
tá? Ou algumas doenças que eu tinha já uma predisposição, mas que diante do ambiente eu não desenvolvia, mas a partir do momento que esse ambiente passa a ser agressor, eu passo a desenvolver. Então existem grupos, órgãos que são mais susceptíveis ao aparecimento de doenças psicossomáticas, né? Então o aparelho gastrointestinal, a pele, coração. Então a gente precisa realmente observar, porque isso é muito subjetivo, isso é muito individual. Não necessariamente uma pessoa que tem TEPT, ela vai ter depressão ou ela vai ter outro tipo de doença fisiológica ou psicossomática associada a esse TEPT, mas poderá sim desenvolver. Ivanluza, eu sei que a sua linha de tratamento tem muito a ver com essa questão do corpo. E, inclusive, eu estava lendo, chama-se Exercícios para a Libertação do Trauma e da Tensão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona esse tratamento, já que o corpo também é tão afetado por doenças psicossomáticas como essa. O nome da abordagem chama-se TRE, é uma sigla em inglês. Foi descoberto é uma técnica americana, descoberta por David Berceli, que inclui, já é uma técnica que está em 14 países, 3 milhões de pessoas já fazem esse tipo de tratamento para o distúrbio de estresse pós-traumático. Inclui uma série de exercícios em que os exercícios, ele vai em busca, certo, através de tremores no teu organismo, porque todos nós sabemos que numa situação traumática o teu corpo sofre tensão muscular, claro, né, para você sobreviver, você tensiona o seu músculo. E esse trabalho que o David Berceli faz com essa série de exercícios é exatamente ir em busca de um tremor que é natural do nosso que nós herdamos dos animais, para que a tua musculatura possa vibrar e descarregar o excesso de adrenalina que você acumulou durante o ato traumático. Então, a partir do momento que você descarrega essa adrenalina do teu corpo, automaticamente o teu cérebro, você vai entrar num estado de relaxamento e o teu cérebro não vai ter mais necessidade de enviar mais adrenalina para você tensionar o teu corpo, porque é exatamente esse acúmulo de tensões musculares que desenvolve também os sintomas do estresse pós-traumático. Tudo isso tem relação com a questão bioenergética também, né? Também tem, exatamente. Só tem, né? Também, ele é bioenergético, exato. Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho, e depois eu quero ouvir da doutora Carmen também, a questão do seu ramo de trabalho, que é a terapia cognitiva, não é isso? Como é que funciona esse tipo de tratamento? Então, a terapia cognitivo-comportamental no tratamento dos transtornos de ansiedade, assim como é o TEPT, vai trabalhar a questão do trauma, né, a vivência traumática, a devida elaboração, ressignificação, né, reestruturação do evento traumático, para que ele seja percebido e analisado e, a partir de então, vivenciado e relembrado de uma forma mais saudável e não tão desorganizadora. Não que aquilo vá deixar de causar um impacto negativo, isso nunca vai acontecer. Né? Mas é preciso que o paciente consiga trabalhar as questões que o trauma trouxe, as questões dele que o trauma despertou e que, de repente, fizeram com que ele desenvolvesse o transtorno de estresse pós-traumático por conta dessa dificuldade de elaboração e de dar um significado saudável e adequado para aquilo. Né? Por isso que nem todo mundo que passa por um evento traumático vai desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Então, a grande questão é, por que algumas pessoas adoecem e outras não? Então, essas que adoecem, elas têm que ser tratadas, elas têm que ser entendidas, tem que ser entendida também a sua personalidade, as suas fragilidades psíquicas, para que isso tudo seja visto e que não seja feito um trabalho superficial. Então, se eu tratar só aquele momento, eu posso deixar o paciente ainda fragilizado em outros aspectos, diante de outras situações desorganizadoras que ele possa vir a vivenciar.
Então, entender o porquê daquela dificuldade de lidar com aquela situação, por mais difícil que seja. Então, a gente vê pessoas passando por situações extremamente dolorosas, né? Perdas que não, enfim, imensuráveis. Mas a gente vê que algumas pessoas realmente adoecem muito depois e outras experimentam o luto natural, que tem que ser experimentado. Então, essa fragilidade que existe, ela tem que ser vista, e tem que ser entendido como isso surgiu. Então, é importante também entender não só os pensamentos disfuncionais que ele desenvolveu em relação ao trauma, mas também toda a história de vida dele, né? Que fatos da vida podem ter contribuído para a constituição dele como sujeito naquele momento. É isso. Carmen, pelo que eu entendi, então, o paciente, nesse tipo de tratamento que você também desenvolve, é exposto novamente à situação do trauma? É assim que funciona? Sim, mas não de forma abrupta, né? Complementando o que a Amanda colocou, tem que ser considerada a história de vida do paciente. Então, o terapeuta ele vai fazer um levantamento da história de vida do paciente, que é o que nós chamamos no meio de anamnese, né? E esse levantamento de história de vida vai propiciar o terapeuta compreender que momentos da vida houveram fragilidades que poderiam justificar essa resposta de estresse pós-traumático, tá? Então, essas fragilidades que aconteceram antes do estresse, elas precisam também de um ressignificado. E aí você parte lá de trás, observando a história de vida, vai trabalhar com o paciente a recordação do evento traumático com o objetivo de reestruturar cognitivamente esse paciente. Ou seja, ele vai aprender a dar um novo significado àquele evento traumático. Isso não significa que ele não vai considerar como algo que foi marcante, importante e doloroso. Foi doloroso, mas ele vai aprender a não mais responder de forma ansiogênica. Ou seja, ele vai manter a lembrança, porque é impossível que essa lembrança seja apagada, mas diante de todo um trabalho cognitivo, fazendo avaliação, estruturando, compreendendo as causas, e comportamental, observando toda a sintomatologia que incomoda muito e que paralisa esse paciente, o terapeuta vai poder colocar exercícios terapêuticos para que esse paciente ele deixe ou ele diminua consideravelmente a resposta fisiológica de ansiedade. Né? Então, através do relaxamento progressivo de Jacobson, através do treino de respiração diafragmática, depois que você fez todo esse levantamento e todo esse acolhimento que a Amanda falou, você vai partir para estratégias que vão fazer com que essa pessoa se fortaleça, tanto para suportar a lembrança do trauma, como para suportar de forma diferente, mais saudável, outros eventos que possam ser semelhantes ao que aconteceu anteriormente. Quanto tempo dura um tratamento como esse? Veja, existem protocolos americanos que dão um número de sessões. Eu não gosto a nível de Brasil de falar em número de sessões, não. Eu vejo o brasileiro como um sujeito bem subjetivo, vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu posso começar um trabalho com uma pessoa e passar 4, 5, 6 meses ou 1 ano, 2 anos. Vai depender muito da adesão ao trabalho, do ritmo que essa pessoa implementa o trabalho, da colaboração que ela tem com o terapeuta. Eu costumo brincar com meus pacientes dizendo o seguinte: se você dançar uma valsa comigo, eu vou dançar uma valsa com você. Agora, de vez em quando eu vou tentar dar um ritmo mais alegrinho para essa valsa, mas eu vou dançar uma valsa com você. Se você dançar um frevo, eu vou descer a ladeira de Olinda dançando um frevo contigo. Tua recuperação vai ser mais rápida, mas eu vou respeitar essa subjetividade do paciente para poder trabalhar com ele. Isso é muito importante. Respeitar o movimento, não é, doutora? Isso. O movimento para que até não retraumatize esse paciente, não é? É importante. Você tem que respeitar o momento que ele, à medida que ele vai
vendo, que você vai percebendo que ele está respondendo ao tratamento, devagar você vai dando essa velocidade, como a doutora está falando, em ritmo de dança, não é? Eu tenho já aqui algumas perguntas. Maria de Boa Viagem, ela conta que tem depressão e ansiedade e que há 1 ano perdeu a irmã. Desde lá, qualquer problema que tenha no cotidiano lhe causa diarreia. Isso é problema emocional? Deve procurar um médico? Como é que vocês entendem isso? Eu acho que tudo... Pode ser? Pode. Eu acho que tudo que... Se ela está sentindo isso, é natural que ela procure uma ajuda terapêutica, não é? O mais rápido possível, né? Porque o problema, muitas vezes, é que a gente vai deixando, e isso vai gerando... Vai ocasionando outros sintomas, eu acho que é importante. Agora, como a doutora Carmen falou, a questão gástrica, né, tem muito a exatamente sobre ver. isso há pouco tempo atrás, que existem reações psicossomáticas, não é? Então, o aparelho gastrointestinal, ele responde muito a questões psíquicas, a questões emocionais, né? Então, se toda vez que ela pensa na irmã ou que algo lembra essa irmã, ela tem, na verdade, movimentos peristálticos e corre para o banheiro, claro que isso é uma resposta emocional, né? Que se a gente começar a pensar que ela falou aí que desenvolveu outras situações psíquicas, Que ela já tem depressão e ela já ansiedade. tem depressão, ela já é uma pessoa mais ansiosa, frágil, ou mais seja, frágil, né? essa diarreia é uma resposta de ansiedade também, o organismo está falando também, né? Ana Carolina da Estância conta que é soro positiva há 7 anos e chegou a ficar internada e em coma. Sempre que vai ao psicólogo, sai muito arrasada. Esse sentimento pode ser considerado estresse pós-traumático? Até que ponto uma pessoa triste pode entender que está com estresse pós-traumático? No caso da Ana Carolina, vocês entendem como estresse pós-traumático? É difícil avaliar assim, sem ver a paciente, né? Baseado só nesse poucas breve informações, relato. Assim, só por isso não. Como eu falei, para a gente dizer que é TEPT tem que ter outros sintomas, mas eu acho que é preciso entender o porquê dela sair tão arrasada da terapia. Já que né? seria para melhorar, né? O que Não, pode veja, estar eu costumo acontecendo. dizer que o processo terapêutico ele é um processo que nem sempre o paciente vai sair bem da sessão em si, porque mudar é difícil e é doloroso, tá? Então, assim, terapia sem dor, que todo mundo sai toda hora rindo, feliz, contente, Não satisfeito, existe. não está surtindo efeito nenhum, porque não está lhe levando a uma reformulação, né? A uma reorganização. Agora, por exemplo, aí a gente está conjecturando, mas vamos imaginar que essa telespectadora tenha sido contaminada numa situação traumática, um estupro. Talvez, sim, fosse uma situação de transtorno de estresse pós-traumático, mas é como a Amanda falou, sem avaliar a história da paciente, fica dificílimo dizer se, né, dentro desse contexto existe também o TEPT. A Sucena de Casa Forte, ela faz uma pergunta que a gente já respondeu, mas eu vou ler a pergunta dela. Qual o tempo estimado pela neurociência para que o estresse, após o trauma acontecido, venha a ser percebido? A gente já falou aqui que varia bastante, né, de pessoa para pessoa. Leonardo Silva pergunta, ocorria o transtorno na antiguidade ou é uma síndrome contemporânea? Como eu falei na abertura do programa, a gente vive numa sociedade cada vez mais violenta, mas há registro do transtorno pós-traumático na antiguidade ou realmente é uma doença moderna? Veja, existe registro de várias formas de adoecimento psíquico na antiguidade, tá certo? A grande questão é a nomenclatura, tá? Se você for avaliar em termos de sintomatologia, as catástrofes aconteciam em todas as épocas e as pessoas ficavam mexidas e adoecidas em todas as épocas. A grande questão é que com a globalização, com a tecnologia, nós tomamos mais conhecimento dos acontecimentos de uma forma muito rápida e por isso a gente também toma conhecimento tanto das formas de adoecimento como das catástrofes que causam esse adoecimento. Mas não é, o TEPT, tanto quanto as doenças de transtorno de ansiedade de uma forma geral, são consideradas transtornos da modernidade, mas isso não significa de forma alguma que eles apareceram agora. Na verdade, eles estão sendo mais divulgados agora.
Gente, eu vou pedir mais um minutinho para vocês, vou fazer um rápido intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar enviando perguntas e comentários para o telefone 34236836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com e para o Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. Opinião Pernambuco está de volta e hoje discutimos o tema estresse pós-traumático. Bom, queria fazer mais perguntas dos nossos telespectadores. O Helder, da Boa Vista, ele pergunta: programas policiais de televisão podem causar traumas ou ocasionar estresse pós-traumático? E aí eu pego uma carona na pergunta do Helder e pergunto: é necessário que a pessoa tenha sido vítima do evento ou algum familiar, ou ela pode realmente ficar traumatizada só por presenciar através da televisão, através de uma pessoa contando, ela ser vítima do estresse pós-traumático só de presenciar aquele fato? Amanda, pode falar. Sim, pode. Ela, não necessariamente a situação tem que ter acontecido com ela. Pode ter acontecido com alguém próximo. E alguns estudos mostram, sim, que você presenciar situações mesmo que você não esteja no mesmo local, mesmo que seja através de uma reportagem que você viu, enfim, você pode vir a desenvolver, sim, o transtorno. Nesse caso, pode falar. O que nós falamos de traumatização vicariante. Você não precisa passar pelo processo, mas só o fato de você estar vendo, estar em contato direto. Por isso que existem profissões que são muito férteis a desenvolvimento do estresse com o tempo. Como, por exemplo, policiais, bombeiros, não é, doutora? Tem certas profissões que são muito, como é que se diz aqui no Brasil? Fértil, muito predisposta para desenvolvimento. Nesse caso, a gente pode entender que essas situações que a pessoa presencia tem alguma ligação com algum tipo de trauma que ela já tem e que, enfim, que vem a funcionar também como uma espécie de gatilho? A gente pode entender assim, Ivan Luzano? Eu acho que sim. Como é que a senhora enxerga isso, doutora Carmen? Sim, quando a gente vai fazendo o levantamento de história de vida da pessoa que chega no consultório, a gente vai encontrando acontecimentos que essa pessoa vai fazendo o que a gente chama de links, né? Daquilo que aconteceu lá atrás com o que está acontecendo agora, tá? E aí não necessariamente, como as colegas falaram, isso aconteceu com a pessoa, mas aconteceu com alguém que ela conhece, ou aconteceu numa situação onde a TV, onde, enfim, a mídia colocou e isso foi muito assim, impactante para aquela pessoa e ela começa a desenvolver toda a sintomatologia do TEPT. A pessoa que é exposta, que desenvolve o estresse pós-traumático, ela pode vir a desenvolver outra questão que é muito comum também, que é a fobia ao objeto que causou aquele estresse nela, e vamos supor que no caso das pessoas que são vítimas de ataque de tubarão, como você estudou, ela pode desenvolver fobia ao mar, por exemplo? Pode sim. E essa evitação, ela faz parte dos sintomas do TEPT, né? Então você começa a evitar qualquer situação que tenha relação com aquilo. No caso das vítimas de ataque de tubarão, alguns sim. Tem um dos entrevistados, uma das vítimas de ataque, ele até hoje ele nunca mais entrou no mar. Nunca mais. Desde então ele parou definitivamente. Então isso pode acontecer. E aí a fobia pode se transformar num transtorno que aí, assim, inclusive a gente já fez um programa sobre esse assunto que é bem definido, aí se transforma em outro transtorno, a pessoa pode sofrer desses dois transtornos? Pois é, se a pessoa que desenvolve isso, ela está adoecida, ela tem que se tratar. Se ela não se tratar, ela pode desenvolver vários transtornos, né? Não só transtornos de ansiedade. Você que estudou essas vítimas de ataque de tubarão, como é que você avalia o tratamento público que essas pessoas doentes, e no caso das vítimas de tubarão em particular, recebem hoje? Existe apoio para essas pessoas ou, infelizmente, quem desenvolve o estresse pós-traumático só tem apoio
pagando as sessões e indo a profissionais enfim, que cobram para fazer esse tratamento? Infelizmente, eles não receberam nenhum tipo de suporte nesse sentido. Né? Pelo menos aqueles que eu entrevistei não receberam. E isso realmente contribuiu muito para o agravamento do quadro que eles apresentaram. Então, a questão deles não é só do trauma, né, da situação traumática, do TEPT, mas também a questão da amputação. Então, muitos sofreram amputação. Então, além de tudo, eles têm que aprender a viver de uma forma diferente, sem um membro, enfim. Então, todos os cuidados necessários nesse sentido, todo o amparo psicológico, realmente foi negado a eles. Agora, no meu estudo, quando eu os entrevistei, eu me disponibilizei, eu e o meu orientador, o professor Everton, da Federal, nós nos disponibilizamos a tratá-los, né, a qualquer momento, obviamente, gratuitamente, a qualquer momento que eles quisessem. E eles sabem disso, eles têm o termo lá, com meu telefone, endereço, enfim. E eu estou aqui sempre aberta para eles, quando eles precisarem. Doutora Carmen, como é que a senhora analisa a questão do trato público hoje com essas doenças psicossomáticas, essas doenças que são cada vez mais comuns no mundo moderno? Veja, nós sabemos que não só em termos de psicologia, psiquiatria, ou seja, do cuidado com a doença mental, nós estamos vivendo, infelizmente, uma época de colapso na saúde pública. Tá? Então, assim, os tratamentos de ordem psiquiátrica e psicológica, claro que não estariam fora desse contexto. Acredito que mais gravemente, até porque exige uma demanda de profissionais maior, né? O atendimento em psicologia não é um atendimento de 10 minutos. O profissional ele tem que realmente reservar um período maior, 40, 45 minutos para esse atendimento, o que a gente sabe que na rede pública não é viável. Existem alguns serviços, não especificamente para TEPT, né? Existem aí os CAPs, existem aí alguns recursos que a população pode utilizar, mas que assim, por conta da carência de profissionais dentro do serviço público, as filas de espera são muito grandes, então é muito tempo que a pessoa precisa aguardar e o sofrimento não espera, né? Claro. O sofrimento naquele momento, é imediato. Então, o que é que vai acontecendo? Essa pessoa vai agravando, vai desenvolvendo comorbidades, vai desenvolvendo complicações na sua saúde psíquica e física, e termina estando incapacitada para o trabalho, e aí outras consequências de outras ordens vão acontecendo. Então, lamentavelmente, o serviço público ainda não é o ideal para absolutamente nada, mas principalmente para psiquiatria e psicologia a gente tem realmente uma defasagem grande. Vanusa, Também essa defasagem não é só aqui, doutora, fora também. Na Europa também, em alguns países, existe uma defasagem muito grande. A psicologia, a psiquiatria ainda é tida muito... Acho que a medicina ainda não está muito bem preparada, né, para esse tipo de... A medicina que eu digo, não os estudos, mas assim, os governos não estão prontos ainda para a saúde, né, para entender. Fora, mais algumas coisas estão mais desenvolvidas, mas não é tanto como os dos Na verdade, no papel, o projeto do Sistema Único de Saúde, ele é lindo. Perfeito. Precisamos fazer funcionar. Vanusa, eu queria que você falasse um pouquinho da questão das faixas etárias. Existe diferença no desenvolvimento do estresse pós-traumático na criança, no adulto e na pessoa mais velha? Existe alguma semelhança nos sintomas? Como é que os pais podem ficar atentos a crianças que sofreram algum trauma e vieram a desenvolver o estresse depois? Elas apresentam o mesmo sintoma que um adulto? Olha, veja só, na pesquisa que eu fiz, a minha pesquisa pegou a criança de 9 anos ao sênior de 87 anos. O que eu percebi é que, lógico, uma criança que está dentro de um contexto familiar estressante, dentro que desenvolve traumas naquele ambiente, claro que
vai ser um adulto também estressado, que desenvolve distúrbio de estresse pós-traumático e também, ou seja, é uma cadeia. Eu acho que depende da família, depende da pessoa com quem você está falando. Eu acho que a criança, já existem bebês traumatizados, eu acredito, né? Já existem jovens, já existe, não tem a idade, eu não sei, eu não acredito que exista mais criança, ou mais adolescente, ou mais adulto, ou pessoas, porque você tem uma fase de desenvolvimento. Não sei se a Carmen, como é que a doutora- senhora vê essa questão dos pais? Como é que os pais podem ficar atentos a identificar os sintomas do estresse nas crianças? São os mesmos sintomas? Os pais devem ficar atentos às crianças, né? Na verdade, aos comportamentos que vão mudando, né? Aquela criança que antes era uma criança alegre passa a ser uma criança triste e chorosa. Aquela criança que antes gostava de sair para a casa do amiguinho, que agora não quer mais sair, né? Aquela criança que antes era uma criança que tinha assim um convívio com os colegas na escola muito bom e agora está isolada. Isso pode ser indício não só de transtorno de estresse pós-traumático, mas de outras formas de adoecimento, né? É preciso que se observe quando o comportamento infantil está mudando daquilo que é o padrão e aí se encaminhe para um profissional avaliar. Porque assim, só no olhômetro, os pais eles podem detectar que existe um problema, mas só um profissional pode fazer toda a avaliação para discernir e diferenciar se essa criança está entrando numa depressão infantil, se essa criança está com transtorno de ansiedade generalizada, se essa criança tem um transtorno de estresse pós-traumático e assim sucessivamente. Porque senão, com o tempo, vem a parte da adolescência, vem o adulto e vem o sênior também, aumentando mais o sintoma. Josenildo de Areias, ele pergunta, colocar a culpa em outra pessoa pode ser a rota de fuga para alguém que não aceita o estresse como doença e não busca ajuda? Amanda. Acontece isso? Acontece, sim. As pessoas se colocam na posição de vítimas, né, e resolvem culpar alguém e, assim, não procuram ajuda e, às vezes, vão adoecendo cada vez mais. Então, é muito importante na questão da resiliência, da capacidade de superar situações traumáticas, a questão da empatia. Então, pessoas empáticas, elas não vão necessariamente sentir necessidade de culpar ninguém. Porém, às vezes, quando elas estão muito adoecidas, elas podem adotar esse tipo de comportamento que não vai ser benéfico de forma alguma para elas. E aí, realmente, a terapia é o momento, é o local em que isso deve ser visto e devidamente tratado. Isso, pois não, doutora? E o terapeuta, ele vai trabalhar dentro do consultório o desenvolvimento da capacidade de resiliência, que claro que vai variar de pessoa para pessoa. O que é a resiliência? É a capacidade de adaptação, tá certo? A água é altamente resiliente e ela adapta-se a qualquer coisa onde ela esteja colocada, né? Então, uma pessoa resiliente é uma pessoa com capacidade de adaptação às situações, inclusive às situações adversas, de uma forma menos traumática que aquelas pessoas menos resilientes, menos empáticas, menos saudáveis do ponto de vista de serem pessoas onde o mundo lhes parece não ameaçador, né? Então, as pessoas que são mais introspectivas, elas são mais susceptíveis, são mais tímidas, são mais tensas, elas são mais susceptíveis a algumas formas de adoecimento. Rodrigo Alves pergunta, a relação terapêutica envolve poder? Tratar pessoas com menos cultura é mais fácil do que pessoas cultas? Ele pergunta, cultas entre aspas. Como é que a senhora vê isso? Ao contrário, tratar pessoas com um nível sociocultural mais alto é mais fácil porque elas vão entender melhor todo o processo de adoecimento. Pessoas mais humildes, o terapeuta tem que ser uma pessoa bem habilidosa para fazer com que essa pessoa compreenda de forma bastante clara o que é que está acontecendo com ela.
Eu também costumo dizer que, assim, para a gente enfrentar um inimigo, a gente precisa conhecer esse inimigo. Briga de foice no escuro é uma briga que é altamente injusta para quem está sem a foice na mão. Tá? Então, se eu conheço o que é que está acontecendo comigo, eu vou ter condições de me apropriar das armas para lutar. Então, se eu tenho um poder aquisitivo, cultural, enfim, alto, eu vou ter mais facilidade de compreensão. Se eu sou uma pessoa mais humilde, menos. Agora, isso não significa que o trabalho não seja feito, os resultados não sejam bons com ambos os tipos de pessoas. Tanto as pessoas mais humildes como as pessoas mais cultas, elas podem sim ter um bom resultado dentro de um processo terapêutico. A gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria saber de Amanda, que, enfim, estudou essa relação entre um trauma que, como você disse, levou à amputação, levou a, enfim, a consequências mais graves para essas pessoas. Existe relação entre a extensão do que a pessoa sofreu? Por exemplo, se a pessoa foi vítima de um assalto e levou um tiro, além de ter sido vítima do assalto, existe relação entre a gravidade do acontecimento e a gravidade da doença que ela venha a desenvolver, ou não existe essa relação? Assim, muito mais importante do que a magnitude do ocorrido é a percepção que aquela pessoa teve daquele acontecimento. Então, isso é realmente muito relativo e não é fator determinante. Você vai ter pessoas que vão passar por situações que o senso comum vai julgar, isso foi muito mais grave do que aquilo, mas aquele que passou por uma situação aparentemente menos grave, né, sofreu muito mais e acabou adoecendo, enquanto aquele não. Então, é muito relativo. Na verdade, o que vai determinar isso é a subjetividade de cada um. Então, isso tem muito mais importância do que o fato em si. Para encerrar, a Viviane Lima, do Cordeiro, ela conta uma história, diz que foi vítima de um assalto e, enfim, até hoje evita sair de casa, está atrapalhando o dia a dia dela. Ela pergunta onde pode encontrar atendimento para esse problema. E aí, talvez seja a mesma pergunta do Luiz Higínio da Macaxeira, que ele pergunta: o sistema público oferece tratamento a quem passou ou passa por estresse pós-traumático? Mesmo com toda essa dificuldade, existe um lugar para onde as pessoas possam ir, um hospital, um centro em particular, que essas pessoas possam ter atendimento gratuito? Doutora, a senhora tem conhecimento de algum centro? Veja, eu não tenho, se existe eu não tenho. O que eu tenho conhecimento é do CAPS, né? Existe um CAPS transtorno, que trabalha com todos os tipos de transtorno, né? E aí vai da depressão, da esquizofrenia, aos transtornos de ansiedade. Esse serviço existe. E é da Prefeitura do Recife, da Prefeitura do Recife, é um serviço gratuito, que é um serviço, a princípio, assim, é aquilo que a gente diz, o projeto é muito bom, né? Ele não funciona para atender todo mundo, porque precisaria de uma demanda de profissionais, de um número de profissionais muito grande. Mas o trabalho em si é um trabalho muito bom, é um trabalho que, assim, é louvável e, infelizmente, quem não tem acesso à rede privada precisa entrar numa fila de espera para ter esse atendimento. Esse serviço eu conheço. Se existem outros, infelizmente, realmente eu não conheço. Acho que lá eles podem informar também, Com né? certeza. Ivanusa, você me disse que queria passar um contato para o pessoal de casa, enfim, por favor. Bom, não, o contato que eu gostaria de passar com relação a um dos tratamentos relacionado ao distúrbio do estresse pós-traumático é o Libertas Comunidade, não é? É um centro de tratamento e que lá nós temos também o socializante, em que essas pessoas que têm menos poder aquisitivo podem nos procurar lá, que nós poderemos dar um suporte muito interessante. Libertas Comunidade. Você exato. também tem um site, né? prevençãodotrauma.com. Pronto, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço imensamente. Desejo uma boa noite para as três. Desejo uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela participação. Até amanhã, até o próximo programa.